falando sobre as dificuldades de relacionamento, tanto no mercado de trabalho como nas famílias com a geração Y, esse pessoal tão posicionado e tão ligado à tecnologia. Eu converso com o professor Renato Casagrande, ele que é especialista em educação, esteve em Cachoeira do Sul ministrando um workshop para professores aqui da rede estadual de educação e da rede municipal. Professor, qual é o maior desafio em lidar com essa gente que só está ligada no delete, no enter e outras tecnologias vinculadas aí, que substituem a nossa formação antiga do diálogo? Pois é, o desafio é enorme. Primeiro eu cumprimento vocês e agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão complexo, mas é um desafio para todos nós, professores e educadores. É um desafio principalmente para a geração, que eu costumo dizer a geração 2.0, ou geração X, ou geração Baby Boomers, os nomes que costumamos dar, para a geração dos adultos que estão aí com os 40, 50 anos, até 30 e poucos, e que encontram dificuldade de lidar com isso, e ao mesmo tempo que abrimos uma relação e que achamos importante essa abertura e esse diálogo, porque afinal de contas, se nós mudamos alguma coisa, quem mudou não foi a tecnologia, foram nós, pais, a nossa geração adulta, que mudou a forma de tratar os filhos, de tratar os alunos, e abrimos as relações e hoje recebemos talvez alguns efeitos colaterais, positivos e não tão positivos. É uma geração realmente muito mais consciente da sua integridade física, emocional, psicológica. É uma geração, eu costumo falar para os professores, falei agora para os professores, que é uma geração que não valoriza título, ela valoriza quem é o cara, o que entrega. Eu brincava que não adianta ser bispo, tem que ser um grande padre, tem que ser um grande professor. É a geração do o cara. E, portanto, isso compromete a gente a entregar mais e não simplesmente completar ter um grau universitário ou ter medalhas, isso não importa para eles, o importante é o que você entrega. Mas temos efeitos colaterais, que é uma geração que chega na vida adulta sem muitas vezes lidar com injustiça, porque o pai acaba muitas e muitas vezes lidando por ele, sem aprender a se frustrar, sem aprender, na verdade, a ter paciência, porque tudo vem muito pronto. Então, esses comportamentos desenvolvidos, essas competências talvez não desenvolvidas na adolescência e na infância, têm comprometido a vida adulta. Nos Estados Unidos já temos pesquisas que mostram que essa geração está encontrando grande dificuldade no mercado de trabalho. Professor, há um contrassenso aí nesse conceito das frustrações, mas também com essa necessidade da aprovação que as redes sociais e que toda essa tecnologia vem trazendo. Eles não estão preparados para o não estão preparados para o diálogo e falam muito sobre títulos, mas estão permanentemente vinculados à necessidade do like, da aprovação, da melhor foto, das curtidas. Como administrar esses dois pontos que conflitam, porque na vida adulta a gente não vive só de like, né? Pois é, a gente vive na sociedade do espetáculo. E não é só o jovem, é o adulto. É a mãe postando uma foto à hora da filha e perguntando, esperando que as pessoas perguntem qual das duas é mais velha. Né, ou são irmãs. Todos nós estamos envolvidos nessa sociedade do espetáculo, na celebridade, no like, no comentário. Isso, de certa maneira, expõe um pouquinho o narcisismo que cada um está dentro de si. Só que o problema é que na vida adulta e na vida real não é bem assim. Nós vamos chegar no mundo de trabalho e não vai ter like, e não vai ter elogio, e vai ter crítica, e vai ter frustração. E aí, ao eu não saber lidar com esses sentimentos negativos, eu posso comprometer toda uma relação. Está acontecendo isso. Muitos jovens ficam desmotivados no ambiente de trabalho, acabam perdendo o prazer, ou acabam não tendo a satisfação, porque com a dificuldade eu não consigo deletar um chefe, nem o meu líder, eu não consigo deletar o emprego, acabam, às vezes, saindo do trabalho e ficando até desempregados por não conseguirem conviver no mundo real. Então, os pais, professores, precisam trabalhar muito, é muito diálogo, porque, afinal de contas, nós temos um outro problema, que é uma geração que escolhe o que assistir, que escolhe o que ler. Eu sou da geração em que a gente ligava a televisão e acabava assistindo uma programação completa. Eu assistia o filme que eu não gostava de ficção, mas assistia a ficção porque era o que tinha. Nós assistimos o jornal, depois assistimos a novela, ou seja, era um conjunto de informações que vinham até empacotadas, às vezes para influenciar ou não, mas, de certa maneira, nós tínhamos uma gama de informações que ajudavam a nos formar. Hoje, a geração YouTube escolhe o que assistir, o momento que assistir, e exclui uma série de informações e exclui uma parte do mundo que é real e que eles não vivem no real. E ao chegar na vida adulta, eles chegam com lacunas, com gaps, com faltas, e isso compromete a vida profissional e também familiar e na sociedade em geral. É importante trabalhar, então, a resiliência e um pouco mais de pé no chão. Afinal de contas, os
programas e essas questões todas que tu colocaste recém sobre o que assistir, o que me contempla, o que me agrada, não me prepara para a vida real. Pois é preciso ensinar a se frustrar. A criança precisa aprender a viver com a frustração, a viver com a espera, a não receber tudo pronto. Eu contava uma história de uma mãe que, na verdade, a criança que escolheu um ovo de Páscoa lá no início da quaresma, e a criança convence a mãe a dar aquele ovo, e a mãe muitas vezes dá porque custa R$ 27, e com R$ 27 ela compra a paz do supermercado, ela faz uma barganha com o filho, mas ela está entregando para o filho um peso muito maior, que é o peso da responsabilidade no futuro. Ninguém aprende a ter paciência aos 30, tem que aprender a ter paciência aos 10, aos 12, aprender a conviver com a injustiça também aos 10, aos 12. E a gente muitas vezes confunde bullying com injustiça. Injustiça vai acontecer a vida toda, e a criança precisa, às vezes, na escola, aprender a lidar com uma injustiça normal no cotidiano com o professor. Ele lá argumentar, discutir, às vezes aceitar que certas coisas não vão ser resolvidas da maneira como ele queria, no tempo que ele queria. Essas questões são aprendidas em cada fase da nossa vida, e não só na vida adulta. E que aí acontece aquilo que a gente tem visto aí dos problemas de ordem emocional, os problemas de ordem mental, porque não há o preparo anterior para as dificuldades que normalmente acontecem na vida adulta, porque a vida é isso mesmo, né, professor? Saímos agora, né, do mês de setembro amarelo, discutindo depressão, discutindo suicídio, e cada vez mais nós vivemos um mundo de uma pressão enorme. Os jovens hoje são pressionados a uma estética, muitas vezes, que não está adequada com o seu biotipo. Nós somos forçados a um consumismo, a um capitalismo, a adquirir cada vez mais bens e bens e bens, e isso tem comprometido a autoestima e a realização das pessoas. E aí nós temos uma sociedade doente. Vivemos uma sociedade que toma remédio para dormir, vivemos uma sociedade, na verdade, adultos que criam uma ética à sua medida, que criam padrões de comportamento que muitas vezes não são compatíveis com padrões ideais para uma vida adulta saudável. E aí estão os hospitais psiquiátricos cheios de gente. Psicologia é uma das profissões que mais cresce no Brasil, porque as pessoas tentando achar soluções para o problema que nós causamos. Então, é um momento de grande reflexão. Não é voltar ao passado. Não, o mundo tem muitas coisas boas. A tecnologia veio, na verdade, trazendo uma abertura para esse mundo, que coisa maravilhosa, mas nós temos que cuidar porque a gente virou demais a curva da vara. E nós perdemos um pouco o controle, e eu acho que as escolas, sistemas educacionais estão refletindo isso com os professores, e nós precisamos refletir com os pais também. Os pais têm que estar presentes, têm que estar na escola, têm que estar discutindo, porque estamos falando da formação dos seus filhos, estamos falando da formação dos cidadãos do futuro desse nosso Brasil e do mundo. Então, é fundamental o envolvimento de todos, uma reflexão sobre a nossa educação nos dias de hoje. Qualquer professor que a gente converse, qualquer gestor em educação, sempre fala da importância dos pais presentes na sala de aula, nas escolas, conhecendo a realidade daquele ambiente escolar e dos filhos. Não estamos aqui negando o bullying, não estamos aqui negando que realmente existem os grupos, a segregação, enfim, mas anteriormente isso era tratado de uma forma em que nós não culminávamos com tragédias como temos visto agora. Qual é a sua orientação acerca disso? É ruim ser chamado de gordo, é ruim ser chamado de negro, é ruim ser chamado de alto, é ruim ser chamado de baixo, ainda que isso defina características que são inegáveis. Mas como tratar disso numa medida em que não se exceda para o mimimi, como se diz, e que também não se deixe com que as pessoas se tornem duras demais, críticas demais e até desrespeitosas? Aí é muito interessante que ele coloca, porque a gente vai do mimimi para o preconceito e para todas essas questões que realmente comprometem a formação também. Nós somos uma geração que o bullying corria solto e nós pagamos um preço por isso, que não admitimos mais. Por isso que nós mudamos, inclusive, a forma como estamos educando nossos filhos. Não queremos que nosso filho sofra um bullying ou sofra alguma discriminação como nós sofremos. E isso tudo também foi, talvez, o combustível para uma mudança maior. No entanto, há um exagero em alguns momentos. Quando o pai, por exemplo, vai na escola por qualquer situação que acontece, e ele chama isso de bullying, que às vezes não é um bullying, é um desvio, é uma injustiça, é uma situação corriqueira. Por isso que é fundamental, eu aproveito a oportunidade para conclamar os pais a estarem presentes na escola. E também a escola chamar os pais de forma diferente. Não é só para entregar o boletim, não é só para falar de um aluno. A escola e a família, elas têm que ter um projeto de união. Tem que ter uma escola de pais em que os pais se sintam participantes dessa educação. E a escola tem que ajudar, na verdade, a
e temas como nós tratamos hoje serem discutidos com os pais também, para que eles possam, na verdade, encontrar na instituição educacional uma organização que o apoie, que o entenda, e não simplesmente uma organização, uma instituição que o chama para criticar, e muito pelo contrário também o lado deles chegando na instituição para criticar, porque às vezes a gente vê um muro entre a família e a escola. A escola chama os pais para críticas ou para falar dos seus filhos, geralmente das questões não tão positivas, e os pais não gostam disso, porque afinal de contas questionam até a própria educação que eles estão dando. Eu acho que a escola tem a responsabilidade de promover, porque a família não tem como unir muitas vezes. Então, os conselhos aqui, por exemplo, o sindicato faz essa promoção maravilhosa, que eu estou encantado do sindicato promover um encontro como esse, eu quero destacar nesse momento e parabenizar o sindicato, porque isso é raro no Brasil. Eu comentei hoje aqui na palestra que eu só vi isso em Washington, nos Estados Unidos. Um sindicato promovendo uma formação. Então, eu estou, sabe, encantado aqui de Cachoeira, com essa atitude, e eu espero que realmente se repercute, que as escolas, e que a Secretaria de Educação e que as escolas promovam encontros com os pais e a gente consiga discutir esses assuntos que não são simples, que não são fáceis e que não têm receita pronta. Não tenho como vir dizer, não, a partir de agora faça assim, assado. Cada situação exige, na verdade, um comportamento, exige uma maturidade e exige uma reflexão mais profunda, exige conhecimento. Educar hoje não é simples, é tarefa, na verdade, de gente grande. E, portanto, professores e pais precisam estar unidos para, com essa grande tarefa de educar, conseguirem encontrar soluções que possam levar esses jovens a ter um futuro mais feliz. É tudo o que a gente quer, um futuro feliz para eles. A diversidade é o caminho para o sucesso. Quem tem muita diversidade, dificuldade para o sucesso. Quem tem pouca diversidade na vida, dificuldade para o sucesso. Portanto, a lacuna da diversidade significa que, para conquistarmos o sucesso, precisamos ter um certo número de diversidades na vida para desenvolvermos competências tão importantes para a vida adulta. Muito obrigada, professor, pelas informações. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de conversar com os professores e saio encantado com o entusiasmo dos professores, esses aplausos aí de pé, essa turma que me trouxe tanta energia no mês do professor, e aproveito também para cumprimentar todos os professores nesse mês de outubro, que a gente continue firme, meus queridos amigos, firme na luta, que a gente chega lá.